início do corte na taxa de juros e as implicações para o mercado. A gente vai falar um pouquinho mais nesse vídeo. Pessoal, como sempre, antes de a gente começar esse vídeo, eu sempre lembro aqui, se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativem as notificações e nos sigam nas redes sociais. A gente tem o Instagram, o LinkedIn e o Telegram. Não deixem de conferir. Olá a todos, estou aqui hoje com o Roberto, gestor dos fundos de renda fixa. Esse mês foi um mês agitado para o mercado de renda fixa, a gente teve o corte na taxa de juros. Conta pra gente então um pouco quais foram as principais implicações desse movimento. Oi Marcela, é bom falar com vocês. Bom, acho que o destaque desse mês certamente foi o início do corte da taxa Selic num pace um pouco mais rápido, né? O mercado esperava corte de 25 basis points e o Banco Central optou em cortar 50 basis points. Na sequência, a gente teve a leitura de inflação, apesar do número cheio um pouco mais alto do que a expectativa, a inflação estrutural, a qualidade da inflação, e a gente consegue ver isso nesse gráfico que mostra os núcleos de inflação recuando bastante, mostram que serviços e núcleos revelam que a inflação de fato no Brasil está convergindo com um patamar bastante melhor e compatível com a sequência de cortes na taxa Selic. O outro destaque é que os juros dos países desenvolvidos foi na contramão, né? Os juros nos desenvolvidos está subindo, uma leitura de que os juros pode ficar mais alto por mais tempo, e isso tem feito pressão na curva de juros dos países emergentes, não poderia ser diferente aqui no Brasil. Apesar disso, teve muita volatilidade ao longo desse mês, mas quando a gente olha o fechamento do mês contra o mês anterior, os juros ficaram bastante próximos da estabilidade, apenas com uma leve inclinação positiva na curva de juros. Excelente, Roberto. A gente teve uma boa performance nos nossos fundos de renda fixa, lembrando que os fundos são gestão ativa, ou seja, a gente sempre busca as melhores oportunidades nos mercados locais e internacionais. Então conta pra gente, da onde que veio essa performance e o que a gente está vendo daqui para frente? Ótimo. Bom, primeiro, a nossa leitura do mercado de renda fixa aqui no Brasil, como nós falamos nos últimos meses, nos últimos vídeos, a gente tem trabalhado com risco reduzido aqui no Brasil, exatamente porque a curva já reflete uma Selic de 9,25%, o que é bem próximo do nosso cenário base. E quando a gente olha alguns exercícios que a gente tem feito internamente, a gente observa aqui, como vocês podem ver nesse gráfico, se a gente fizer uma modelagem para tentar encontrar a Selic terminal baseado no núcleo de inflação aqui no Brasil, a gente enxerga sim um espaço para que a Selic possa cair desses 9,25 projetado hoje até alguma coisa próxima de 8%. Porém, quando a gente olha nesse segundo gráfico, incorporando nesse modelo o nível de juros nos Estados Unidos e também a variação cambial aqui no Brasil, a gente observa que teria uma limitação para que a Selic caísse alguma coisa até 10,75. Bom, Marcela, olhando esses dois gráficos, a gente pode concluir que, olhando para a inflação no Brasil, a Selic poderia de fato ir além, ou seja, alguma coisa próxima de 8%, mas quando eu incorporo os efeitos do mercado internacional, ou seja, o nível de juros nos Estados Unidos, a variação cambial, a queda da Selic poderia ser abreviada para alguma coisa próxima de 10,75, né? Então, a gente tem ficado, em função disso, com um risco reduzido aqui no Brasil, atuando de forma mais tática, e pensando no resultado do fundo ao longo desse mês, a gente conseguiu ficar neutro no Brasil em termos de resultado, porém os resultados das estratégias de juros e moedas internacionais tiveram uma contribuição bastante positiva, o que compensou e o fundo teve um resultado positivo. Obrigada, Roberto. Lembrando que para mais detalhes, a gente tem o nosso vídeo dos multimercados para o nosso cenário, para entender um pouco mais do nosso cenário macro. E os fundos de renda fixa estão abertos para captação. A gente tem os fundos indexados ao CDI e indexados ao IPCA, para aquele investidor que busca um pouquinho mais de risco ou aquele investidor que quer ficar com um risco bem baixo. A gente vai deixar mais informações de todos os fundos da nossa prateleira aqui no link aqui em cima para vocês darem uma conferida. Lembrando que a gente também tem a carta do gestor, também aqui no nosso site, e as redes sociais, o Instagram, o Telegram e o LinkedIn. Não deixem de conferir e até o próximo vídeo.